Arcane não é só uma mera animação, é um sonho dos criadores de League of Legends. Conheça agora um pouco mais sobre a criação de Arcane e como a série animada está transformando a Riot Games. Oi pessoal, tudo bem? Vocês acreditam que com o lançamento de Arcane, a Riot entra numa nova fase? Riot has a unique chance, I think, to really create something special, and that, I think we've all dreamed of, having this kind of experience where, when you watch a movie or a TV show and you're so inspired by I want to play this character right now, and we can actually craft that. I think we need to just learn how to build these things together, between the team like Arcane and Fortiche and the game teams, and no one's really done this at the scale of League of Legends, or Arcane. So I think it could be amazing if we can figure this out. And that's really what we're trying to build. Você tem que traduzir o desconhecido junto com o conhecido e trazer tudo isso junto de uma maneira que soe de maneira autêntica, genuína, que não seja algo que force a barra para essas diferentes comunidades, a que a gente já conhece e que a gente vai passar a conhecer. E como foi o processo criativo de Arcane? So many ideas have happened in the course of making the story. Piltover and Zaun and Vi and Jinx, were kind of the front runners. These are champions we've lived with for quite a while. Definitely some characters that Christian played a very special part in. They're kind of some of the first big music milestones. And then Fortiche worked on the Get Jinxed music video. That was their first project with us. So that really set a lot of the story goals for us. And then a lot of it was just sort of finding what other characters do we want to incorporate? How do we weave their different plot lines together, make them be part of the same world? Bom, o Arcane ele tem como pano de fundo duas cidades nas quais o jogo também se passa, que é Zaun e Piltover. Uma cidade do submundo, vamos falar assim, do Undercity, e o outro que é uma cidade movida pela tecnologia, pelo progresso. E em torno dessa dualidade você tem a história de duas irmãs, a Vi e a Jinx, que também tem um elemento de amor entre elas, são irmãs, mas que ao longo da história vão se ver divididas e vão adotar roteiros diferentes, caminhos diferentes. Não vou te dar muito spoiler, por favor. Não quero estragar, mas eu acho que é uma história que vai trazer um pouco mais de profundidade àquilo que a gente já conta para a nossa comunidade. Talvez alguns aspectos que hoje o jogador ou o fã de forma geral não conheça, ele vai acabar conhecendo através dessa história. Tem alguma curiosidade sobre o processo de criação de Arcane que vocês podem compartilhar com a gente? For me, as we worked on the series, was the quality of the voice acting and how much of that, kind of really inspires the character stories and then their attitudes as we go through. Você está se imaginando herói? For me, in the beginning, it was, you have this sort of idea in your head when you're writing dialogue, and then once you cast and once you have these people come in, suddenly it's like there's a very rich personality that kind of informs the writing. Uma coisa que a gente já sabe que os fãs brasileiros têm muito forte é o relacionamento com os dubladores dos seus personagens favoritos, É uma comunidade que é até exigente. Então a nossa primeira preocupação foi como a gente garante consistência entre as vozes do jogo e as vozes da animação. Arcane é uma história que se passa no passado de League of Legends, é uma história de origem. Então a gente precisou fazer algumas adaptações, mas a gente conseguiu, por exemplo, que a dubladora da Jinx e da Vi, as duas atrizes são as mesmas do jogo, e em alguns outros casos a gente trouxe novos talentos que vão se somar ao nosso elenco já tão importante. Tem uma história curiosa sobre o LoL, sobre a Vi e a minha personagem em particular. Quando eu fui fazer a primeira vez, era Vi. E era Vi, porque ela era Vi, é de violência. Vi é de vitória. Então a gente chamava ela de Vi, ela se apresentava como Vi. E aí quando chegou Arcane e era Vi, porque é o nome no original e tal, a gente mudou essas falas no game, a gente refez pra vai, é de vai tomar porrada, é de vai ficar sem dente, eu não lembro exatamente as falas. E a série foi dublada para quantos idiomas? A gente dublou em 25 idiomas e sempre com aquela prerrogativa de que a cada idioma a gente tem que trazer um pouquinho daquele gostinho local, que faz parte da nossa lógica de localização, Sempre trazer não só a tradução crua e nua, mas também trazer um pouquinho daquilo que soe melhor com a comunidade local.
A experiência, pra mim, da série, foi linda. Foi conhecer mesmo quem era a Vi, por que ela era aquilo, né? E me resolveu algumas coisas, algumas questões que eu não sabia. Por que ela era tão brava, por que ela era tão impulsiva. E aí, com Arcane, isso resolveu na minha cabeça, foi muito legal. Se você pudesse ser outro personagem de Arcane ou de LoL, qual você seria? O Silco. Ah, porque fazer vilão é tão legal, gente. Não, porque eu acho que é interessante a história dele também. Quando a gente começou a ver o Arcane, a gente começou a conversar e eu fui perguntando. É interessante também, o pessoal vai gostar. A gente pode dizer, então, que Arcane vai ser o marco de uma nova era para Riot? Com certeza. Esse é o momento em que a gente deixa de ser só uma desenvolvedora ou uma publicadora de jogos e passa a ser uma empresa de entretenimento que oferece diferentes experiências para os seus fãs. Então, com certeza, é um marco muito importante para a gente. A gente se posiciona como uma empresa de entretenimento do século XXI, só que através dos jogos. Jogos continuarão sendo nosso pilar, só que em torno deles a gente vai contar novas histórias, em novas plataformas. E para uma pessoa que não é familiarizada com o universo de LoL, o que ela vai encontrar em Arcane? Ela vai conseguir assistir a série e curtir do mesmo modo? Com certeza, ela vai encontrar alguns conflitos que são humanos, conflitos que a gente vê no nosso dia a dia, conflitos de família, conflitos entre cidades, conflitos entre ciência e tecnologia e conservadorismo e progressismo, isso tudo está na série, essa dualidade toda está lá. Mas além disso, ela vai encontrar muita ação, ela vai encontrar uma animação incrível. O trabalho que o estúdio fez, o estúdio Fortiche, está maravilhoso. Então, além dos conflitos pessoais e familiares, eles vão encontrar muita ação e personagens muito, muito cativantes. Então eu acho que o Arcane ele vem mais como um complemento, né? Mais um elemento que a gente traz aí para nossa história de trazer experiências que agradam e que conquistam fãs. Carinhosamente a gente fala dentro de casa, é uma carta de amor para a comunidade, porque a gente reconhece o valor que ela tem dado para nós ao longo dos anos e também é uma carta de boas-vindas para novos fãs que nós queremos trazer para esse nosso universo. Aí, você que tá aí do outro lado aí me assistindo, eu acho bom você ver Arcane. Você vai entender por que eu bato primeiro e pergunto depois, mas é o seguinte, justiça sempre, sempre, e ame a todos. Defina Arcane com uma palavra. Arcane in one word. Dualidade. Justiça. A dream. That's what it feels like to me. Se você pudesse ser um personagem de Arcane, quem você seria? Seria o Heimer. Eu acho que eu sou um pouco parecido com ele. Como que vocês entraram na Riot? When I joined Riot, it was actually, the person that actually interviewed me and hired me was Alex. Great decision, of course, on his part. Regretted it ever since. Yes. Então é isso, pessoal. Corta a câmera. Cortou. Poxa vida, que rápido. Foi rápido. Obrigada, Carol. All right, take care.